Vamos comentar a lista 9, CodeEmbed. Lembrando que a lista 8 no Python para zumbis é o exercício programa, que é um projeto maior que eu queria que vocês dedicassem um tempo extra e só depois de resolver todas essas listas tradicionais que eu vou resolver. No PPZ Python Exercícios, no Dropbox, já tem a resolução do Google Developer Day, já tem os comentários e tem também um arquivo de dicas. Principalmente se você não conseguiu porque achou difícil, porque é um trabalho difícil, vocês podem começar pelo arquivo, o vídeo de dicas. Agora vamos voltar para a lista 9, que é o pão, pão, queijo, queijo. Verifica se 6 é o primeiro ou o último. O primeiro é o nums de 0 e o último, nums de -1. Same first last. Retorna true se a lista possui pelo menos um elemento e o primeiro elemento é igual ao último. Aqui, muito cuidado. Eu preciso testar aqui para ver se o tamanho da lista é maior do que 0. Porque se o tamanho da lista for igual a 0, vai dar erro você perguntar pelo primeiro ou pelo último, ok? Common end. Dadas as duas listas A e B, verifica se os dois primeiros são iguais ou os dois últimos são iguais. Os dois primeiros é A0, B de 0, os dois últimos A-1 e B-1. Maior ponta. Dada uma lista não vazia, cria uma nova lista onde os elementos são maior das duas pontas. Não é o maior de todos, é o maior das pontas. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer max, a função máximo, e dentro vou fornecer como parâmetros as duas pontas, num de 0, num de 1, e aí eu vou multiplicar pelo len da lista para poder formar uma lista com todo mundo como o maior. Sum de 2. Esse exercício é muito legal. Dada uma lista de inteiros de qualquer tamanho, pode ser uma lista vazia, pode ser uma lista de um elemento ou uma lista de mais de 2. Eu quero retornar a soma dos dois primeiros. Se a lista tiver menos de 2 elementos, soma o que tiver. Uma das coisas legais no mundo Python é o fatiamento. Quando você coloca a fatia dos dois primeiros, se a lista tiver 0 ou a lista tiver 1, ele vai pegar só o que puder. Então não vai dar erro aqui. Outra forma de vocês fazerem isso é perguntando. Se for 0, você devolve 0, o tamanho, né? Se for 1, você devolve só o primeiro elemento. Middle way. Duas listas, eu quero retornar uma lista de tamanho 2 contendo o meio. O meio é o len de A//2. O A desse cara aqui é o meio. O B é o meio. E aí eu coloco tudo entre colchetes para criar uma lista de 2 elementos. Date fashion. Você e sua namorada estão procurando restaurante. Aqui, primeira pergunta. Se eu tiver mal vestido ou o meu par tiver mal vestido, não tem mesa. Se eu estiver muito vestido, bem vestido, ou o meu par, é mesa com certeza. Todas as outras possibilidades são que significa talvez você vai conseguir a mesa. Esquilos. Os esquilos da FATEC brincam em graus Fahrenheit. É esquilo estrangeiro. Aí eu tenho no verão, a temperatura superior é 100 graus, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o operador ternário. Se for verão, vou perguntar se a temperatura está no intervalo entre 60 e 100. Caso contrário, vou perguntar se a temperatura está entre 60 e 90. Pego correndo. Eu gosto muito desse exercício aqui. Eu tenho que devolver sem multa 0, multa média 1 ou multa grave 2. Aqui a velocidade menor ou igual a 60, a gente vai supor um número inteiro para simplificar. É sem multa, entre 61 e 80 multa média, maior do que 81 multa grave. Se for aniversário, você tem uma lambuja de 5 km de tolerância. Aí o que eu vou fazer? Se for meu aniversário, eu vou tirar 5 km, que é a minha tolerância. E aí depois vou fazer as perguntas dos intervalos aqui. Se for menor ou igual a 60, se for tiver entre 61 e 80, ou se for 2. Mesma coisa, o alarm clock. Eu tenho o dia, que é 0 domingo, 1 segunda, 2 terça e até sábado, que é 6.
e eu tenho uma variável que está de férias ou não está de férias. Se você tiver em período letivo normal, você pode acordar 7, deve, né, da manhã durante a semana e 10 da manhã no domingo. E se você tiver de férias, 10 horas você acorda durante a semana e você acorda quando Deus quiser, no final de semana. Aí, o que eu vou fazer? Se for férias, eu vou retornar off se o dia estiver no 0 ou 6, ou seja, domingo ou sábado. Se não, eu devolvo 10 horas. E se não for férias, no domingo você tem que acordar às 10 e no final de semana, durante a semana, você acorda às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Os alunos da FATEC, 7 horas, tem que estar lá na faculdade já, né? Esse negócio aqui é para inglês.